Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Já faz muito tempo que eu não posto vídeos aqui neste canal, então eu voltei com tudo e hoje nós vamos falar sobre Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santíssima Trinidad, Martir, Patrício, Clito, Ruiz e Picasso, ou Pablo Picasso. Bom, pra quem não sabe, este nome que eu acabei de falar é o nome completo de Pablo Picasso, que chega a ter 23 palavras. Na verdade, esse nome foi dado pelos pais do Picasso logo após o nascimento dele, que ele nasceu quase morto. E os pais preferiram dar nome de vários santos pro Pablo para ele nunca mais ter problemas de saúde. Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881. E ele foi o maior representante do cubismo. Porém, no dia do seu nascimento, ele nasceu quase morto. Ou seja, ele não tinha batimentos cardíacos, ele não apresentava nenhum tipo de reação. E o tio dele, que era o médico que estava fazendo o parto, para tentar salvar o menino, deu uma baforada de cigarro em cima do Picasso, na cara do Picasso, e ele reagiu por causa da fumaça, e daí ele voltou à vida. O Picasso começou a pintar ainda quando era jovem, quando criança, porque o pai dele também pintava, então o pai dele também era artista, que acabou influenciando muito na carreira do Picasso, na tomada de decisão dele. A primeira obra do Pablo Picasso foi pintada quando ele ainda tinha 8 anos de idade, se chama Lo Picador. Aos 13 anos ele foi aceito, graças a um teste super bem rápido. Aos 13 anos ele foi aceito na Academia de Belas Artes, uma coisa muito rara para quem era muito jovem, já que o teste demorava mais ou menos um mês para ser feito, ele fez apenas em uma semana. Porém, na escola, o Pablo Picasso, apesar de ser talentoso, era um péssimo aluno, tirava péssimas notas e era muitas vezes castigado pelos seus professores. Corrobora para aquela explicação de que nem sempre um aluno medíocre vai ser medíocre em tudo, né? Normalmente ele tem um talento escondido em outro âmbito da vida. Os retratos do Picasso possuem muitas características, principalmente da melancolia interior que ele tinha, tipo uma autorreflexão, um conflito interno mal resolvido. Picasso passou por duas fases, a fase azul e a fase rosa. A fase azul foi uma fase mais melancólica, ele começou a ter essa parte da pintura, em que as pinturas têm mais tons de azul, por causa do suicídio do seu amigo Carlos Casarrenas. E logo após veio a fase rosa, que é uma fase um pouquinho mais alegre, onde ele pinta principalmente temas relacionados à vida circense, como arlequins, pierrots, então passa a ser uma coisa mais leve, mais suave, com características, com cores mais quentes, diferente da sua fase azul. Em 1911, o Picasso foi um dos acusados pelo roubo da Mona Lisa lá no Museu do Louvre. Você já deve ter visto o vídeo, se não viu, vou colocar aqui, falando sobre esse fato. Foi o maior roubo da história e ele foi um dos acusados envolvidos no roubo, graças a uma acusação falsa. Só uma das suas obras mais famosas é Las Demoiselles d'Avignon, ou As Senhoritas de Avignon, que marca o início do cubismo. Nela a gente pode ver uma grande influência da arte africana, que o Picasso era apaixonado, como as máscaras africanas, que representam a invasão dos outros povos dentro do continente europeu, que era uma coisa muito em voga na época, já que a Europa estava recebendo muitos imigrantes de vários locais. Na verdade, as Demoiselles d'Avignon, as Senhoritas de Avignon, são prostitutas da rua d'Avignon. Em 1909, Braque e Picasso fundam o cubismo, começam literalmente o movimento cubista. Picasso era muito mulherengo, ele teve 7 mulheres durante a vida, sendo que algumas delas foram amantes enquanto ele ainda estava casado. Picasso morreu com 91 anos e ele passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Guerra Civil Espanhola e pela Segunda Guerra Mundial. E durante todos esses conflitos ele não pegou na arma em momento algum. Às vezes ele era considerado pacifista, às vezes ele era considerado covarde, já que alguns outros artistas tiveram que lutar em conflitos, menos ele. Num desses conflitos, que foi a Guerra Civil Espanhola, ele pintou Guernica. Guernica é uma obra de 3,5 metros de altura e quase 8 metros de comprimento, e é uma das suas obras mais famosas. Guernica retrata o drama, a morte e a tragédia da cidade de Guernica quando ela foi bombardeada por caças durante o governo de Francisco Franco. Hoje ela está no Museu Nacional de Reina Sofia, na Espanha. Porém, ela foi levada para os Estados Unidos em 1939 por ordem do próprio Picasso a ser exposta lá. Ele pediu encarecidamente que a obra não retornasse para a Espanha, assim como ele, até que Francisco Franco estivesse morto. Francisco Franco só morreu em 1975, só depois disso a obra retornou para a cidade natal, depois de 40 anos. Durante a Guerra Civil, o Pablo Picasso foi diretor do Museu Nacional do Prado, na Espanha. Porém, durante esse período, como a violência era muito grande e os conflitos eram gerais, as obras foram retiradas do museu para a própria segurança, então ele acabou dirigindo um museu sem obra nenhuma. Uma de suas ex-amantes publicou em 1965 um livro, uma biografia não autorizada do Picasso, que deixou ele muito irritado, que se chama Viver
com Picasso. Nela ela traz relatos íntimos e bem pesadinhos sobre a relação dos dois, e o Picasso pediu a proibição dessa obra, mas não teve muito sucesso nesse pedido. A obra está publicada até hoje, vocês podem encontrar aí nas livrarias e tudo mais. O quadro mais caro já vendido do Pablo Picasso são As Mulheres de Argel, que foi vendido em Nova York em 2015 por 179 milhões e 479,4 milhões de dólares. Picasso também é recordista por um número bem diferente. Ele é o artista que teve mais obras roubadas durante esses anos todos. Ao todo chegam mais de 1.100 obras que foram roubadas ou perdidas e que hoje ninguém sabe onde está. Se você se dispõe a procurar, por favor, faça isso, nós precisamos. Essas obras nunca mais foram encontradas. Algumas delas se perderam durante a Segunda Guerra Mundial, já que o exército do Hitler, o exército nazista, considerava as obras de Picasso fora dos padrões que a arte deveria ter. Outras delas foram roubadas de museu, roubadas de coleções particulares, então a gente não sabe onde elas estão. Estão por aí. Picasso foi um dos poucos artistas que conseguiram colher os frutos das suas obras ainda enquanto estava vivo, porque ele viveu bastante. Ele foi o único artista vivo a receber uma homenagem dentro do Museu do Louvre. Quando ele completou 90 anos, o Louvre expôs 8 das suas obras no grande salão, que não é comum o Louvre expor obras de arte moderna. E essa exposição contou até com a presença do então presidente Georges Pompidou, que hoje dá o nome ao Centro Georges Pompidou na França, ligado somente às artes modernas, artes contemporâneas. Pablo Picasso pode ter sido um artista extremamente inovador e tudo mais. Teve uma vida bem conturbada, principalmente com seu relacionamento mulherengo e, às vezes, complicadinho com as mulheres. Mas não, a gente não pode deixar de negar que ele foi um grande gênio da pintura, um grande gênio da arte. Ele produziu mais de 100 mil obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, impressões, gravuras. Ou seja, ele deixou seu nome guardado para sempre nos livros de história da arte por se tornar um grande inovador. Para vocês, esse foi Pablo Picasso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like aqui embaixo para eu saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Me ajude a manter este canal em pé, já que o YouTube está fazendo de tudo para derrubá-lo. E eu acho que era isso. Continue com a gente. Nós temos outros vídeos aqui para você assistir. Um grande beijo, até a próxima e tchau!